Segundo Samuel, capítulo de número 6. Eu quero intitular essa mensagem nessa manhã como recomeços são necessários. É necessário, perdão. Amém? Precisamos recomeçar. Em muitas áreas da nossa vida precisamos de recomeço. E o recomeço, ele aponta para nós algo de que precisa ser feito melhor do que da vez anterior. Se eu vou recomeçar alguma coisa, eu preciso então entender que se eu estou chegando a esse nível de recomeçar, é porque alguma coisa estava fora ou não estava dentro da vontade minha, de Deus ou de alguma coisa. Eu preciso recomeçar para fazer a coisa certa. Você pode repetir comigo? Eu preciso fazer as coisas certas, do jeito certo, para tudo dar certo. Só mais uma vez para a gente entender. Fala assim, quando eu faço a coisa errada, perdão, a coisa certa, do jeito errado, dá tudo errado. Você pode estar até com a intenção de fazer a coisa certa, mas se fizer do jeito errado, vai dar errado. Amém? Então nós precisamos atentar sobre isso. Segundo Samuel, capítulo 6, diz assim: E tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em um número de 30.000. E levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Balá de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e levaram da casa de Abinadab, que está em Gebá, e Uzá e Aio, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Gebá, com a arca de Deus, Aio ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel se alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de madeira de faia, com harpas, com saltérios, com tambores e com pandeiros e também com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu a mão Uzá para segurar a arca, porque os bois a deixavam a pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Pode se assentar. Eu disse para você que recomeçar é importante. Aqui nós estamos vendo na história bíblica um recomeço na vida do povo de Israel. Só que esse recomeço não foi um recomeço de agrado aos olhos de Deus. Porque a intenção foi até boa em recomeçar ou de buscar a presença de Deus novamente. Porém, a maneira com que foi conduzido essa situação foi de uma forma muito imprudente. Deixa sua Bíblia aberta. Tá passando no telão? Roberto, tá passando no telão aí os termos? Versículo 1, por favor. Segundo Samuel, capítulo 6, acompanha comigo, versículo 1. Se você olhar aí o subtítulo na sua Bíblia, vai estar: Davi traz a arca para Jerusalém. O que Davi está trazendo para Jerusalém? A arca de Deus. Que arca era essa? O que simboliza essa arca? O que essa arca representa para o povo de Deus? A arca de Deus, ou a arca da aliança, ou que simboliza a presença de Deus no meio do povo de Deus. Então, se Davi está trazendo de volta a arca ou a presença de Deus para junto ao seu povo, é sinal de que essa arca não estava na presença do povo.
Por isso ele foi em busca da presença dessa arca. A intenção de Davi ao buscar a arca foi louvável. A intenção de Davi como rei, como estava ali, no seu mandato, em introduzir a presença de Deus novamente no meio do povo de Deus, era incontestável, era a coisa mais inteligente a se fazer naquele momento. Só que Davi, ao fazer isso, fez de uma maneira meio que desorientada. Ele fez isso sem saber como fazer a condução da arca, ou a reintrodução da arca, da presença de Deus no meio do povo de Deus. Por que a arca saiu do meio do povo de Deus? Por que a arca foi levada pelos inimigos diante do povo de Deus? Porque o povo de Deus havia pecado, e a presença de Deus não se estabelece na vida de uma pessoa que não cuida da sua vida espiritual. Deus só pode se manifestar na vida de uma pessoa que se prepara para receber a sua presença na vida dele. Nós acabamos de falar sobre o sacerdote Simeão, que fez a apresentação de Jesus no templo. A Bíblia diz que o Espírito Santo estava sobre ele. Bom, se o Espírito Santo estava sobre ele, ele era uma pessoa escolhida por Deus. Por que o Espírito de Deus estava sobre ele? O texto em Lucas 2 fala que ele era um homem temente a Deus. Ou seja, a presença de Deus só pode ser manifestada na vida de uma pessoa que o teme. Uma pessoa que teme a Deus. Uma pessoa que não teme a Deus não pode carregar a presença de Deus, a arca de Deus, ou seja, a manifestação do Espírito do Eterno sobre a sua vida. Uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ser uma pessoa temente a Deus, obediente a Deus, honesta, digna, de caráter, para poder conduzir a arca de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele não pode ser dado a qualquer pessoa. O próprio Paulo reescreve para nós em Coríntios, dizendo, a manifestação do Espírito somente é dada para aquele que for útil. 1 Coríntios 12 fala sobre isso, versículo 7. O Espírito de Deus só pode ser dado por Deus a uma pessoa se ele for temente a Deus, obediente a Deus, que ele faça a vontade de Deus. Ninguém pode carregar a presença de Deus estando de qualquer maneira, porque para carregar a presença de Deus de qualquer maneira, você não precisa ser servo de Deus, se for desse jeito, se a gente olhar dessa forma. A pessoa ela tem que ter uma conversão, a pessoa tem que mudar de vida, a pessoa tem que mudar de hábitos, a pessoa tem que mudar de comportamento para poder receber a presença de Deus. Davi sabia que a presença de Deus era importantíssima no seu reinado, portanto ele resolveu buscar a arca de Deus que estava com os filisteus. Os filisteus foram um povo que Deus permitiu que levasse a arca de Israel para o povo deles. Lá eles colocaram no lugar, num templo, onde havia outros deuses, e ali, numa forma de envergonhar ao Deus de Israel, de trazer um vexame, uma vergonha para Israel, colocou a imagem, a arca de Deus de frente com as imagens de alguns deuses que eles cultuavam, os filisteus cultuavam. Veja comigo que o versículo 1 diz assim: tornou a Davi a juntar todos os escolhidos de Israel. O que Davi fez? Ajuntou quem? Os escolhidos. Você pode olhar para o seu irmão e falar assim: nem todos são escolhidos para uma finalidade em Deus. Amém? Veja aqui que Davi ele teve que escolher algumas pessoas. Ele não reuniu todo Israel, ele escolheu dentre Israel algumas pessoas. Que pessoa é essa? Que pessoas são essas que foram escolhidas por Davi? Pessoas capacitadas de guerra, pessoas instruídas para ir ao campo do inimigo, para buscar de volta a arca da aliança de Deus. Amém? Eu quero dizer aqui para você que nem para todas as coisas Deus vai nos escolher para estar fazendo. E o fato de Deus não nos escolher para todas as coisas não quer dizer que Ele não se importa conosco ou que Ele não nos ama. Amém? É porque cada situação requer um tipo de pessoas para efetuar aquela obra ou aquela situação. Uma pessoa para resolver problemas, um governo, por exemplo. Um governo existe em vários ministérios.
O que são os ministérios? Ministérios são departamentos que são responsáveis ou responsabilizados por alguma área daquela pasta, e eles ficam incumbidos de resolver aquilo. Um ministro da agricultura não interfere no ministro da defesa, porque ele não entende nada de defesa, ele não entende nada de munição, ele não entende nada de estratégia de guerra, ele não entende nada de logística, ele não vai saber lidar com essa situação. Então são escolhidas pessoas específicas para assuntos específicos para Deus, amém? E eu quero profetizar que nessa manhã Deus te escolheu para você estar aqui nesta manhã. Deus escolheu entre todos, Deus escolheu você estar aqui nesse culto pela essa manhã, porque Deus quer fazer algo e Ele conta com a nossa presença, Ele conta com a nossa ajuda. Não que Ele precisasse, mas para mostrar que Ele não é um Deus autoritário, um Deus que impõe, mas um Deus que conta conosco, amém? É tão bom quando a gente tem pessoas com quem a gente pode contar, sim ou não? Então Deus, Ele se alegra quando Ele sabe que eu posso realizar aquilo que Ele está contando que eu realizo, ou que você possa fazer aquilo que Ele está esperando de você, amém? Então Deus nos escolheu nesta manhã para estarmos aqui. E qual é o motivo dessa escolha? A Bíblia diz no versículo 2: e levantou-se Davi, partiu com todo o povo que tinha consigo de Baala de Judá, para levarem dali acima a arca de Deus. A arca de Deus estava num posicionamento aquém daquilo que deveria estar. Se ele está saindo daquela situação, se levantou e com todo o povo para levar a arca para cima, então a arca estava onde? No lugar abaixo, amém? A glória de Deus, a arca de Deus, a presença de Deus, nós precisamos levantar isso dentro de nós. Por um motivo ou outro, as coisas acontecem na nossa vida por consequência das nossas escolhas, por consequência dos nossos erros. A presença de Deus, que é a arca, ela pode sair da nossa vida dependendo da nossa escolha. Se fizermos escolhas erradas, o Espírito de Deus se retira de nós, a presença de Deus se retira de nós, a arca de Deus se retira de nós, por conta das nossas escolhas erradas. Mas se fizermos as escolhas certas, a presença de Deus permanece, amém? Só perde a presença de Deus aquele que não tem prudência, aquele que não examina as escrituras, aquele que não tem temor a Deus e faz de qualquer jeito, de qualquer maneira, ao seu próprio modo, o que deve fazer. A primeira coisa que Jesus pediu aos que pretendiam segui-lo, ao que pretendiam ser discípulo dele, ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo. A primeira coisa que nós temos que fazer é que a nossa vontade não é a predominante. A vontade de Deus, ela é absoluta. Tem coisa que Deus vai pedir para que façamos, e se nós atentarmos moralmente, ou até mesmo fisicamente, humanamente falando, nós vamos achar que é uma doideira. Veja um caso. Deus levantou um profeta por nome Oséias, e disse para esse profeta: olha, Israel tem se prostituído contra a minha pessoa, contra a minha santidade. Israel me tem trocado por outros deuses, ele tem se prostituído, todo o povo tem se prostituído. E como uma forma de mostrar para Israel como é que está o estado físico, moral e espiritual, a decadência que está esta nação, eu quero que você se levante agora, profeta, e desça à casa do prostíbulo, ou seja, uma casa onde havia prostituta, e você vai tomar uma dessas prostitutas e vai se casar com ela. Humanamente falando, isso era uma coisa que Deus poderia estar orientando uma pessoa? Quando a gente procura alguma coisa para fazer, que a gente quer o melhor, sim ou não? E quando Deus pede para fazer algo que sai fora dessa normalidade, a gente vai: será que é Deus que está pedindo para fazer? Só quem tem intimidade com Deus, só quem tem comunhão com Deus, vai saber discernir se é Deus que está falando ou não. Deus pediu para Abraão: Abraão, sobe no monte em que eu vou te mostrar.
E lá quando você chegar, você vai estar na companhia do seu filho Isaque. Quando você chegar lá nesse monte, no Moriá, você vai me ofertar, você vai sacrificar o teu filho, você vai matar o teu filho por amor a mim. Humanamente falando, é concebível você entender que Deus está pedindo para você matar o seu filho por amor a ele? Óbvio que não. Mas quem ouve a voz de Deus sabe que aquela voz de fato é a voz de Deus, amém? Então como é que as pessoas vão realizar a obra de Deus quando Deus pedir alguma coisa extraordinária para ele? A Bíblia diz que uma certa feita, Paulo ele foi apedrejado e dado como morto, porque ele teve que se fingir de morto para não morrer de verdade. E na ocasião os discípulos de Jesus que estavam com ele, todos fugiram, deixaram ele à mercê do apedrejamento. A Bíblia diz que ao o povo ir embora, depois que percebeu que Paulo poderia estar morto, Paulo se levanta, sai daquela situação da cidade, encontra com os discípulos ficam apavorados e diz para ele assim: como é que você conseguiu sair, escapar, como é que Deus poupou aquilo, enfim. E eles esperando que Paulo não entrasse naquela cidade, Paulo, depois de ter recuperado dos seus ferimentos, disse, a primeira coisa que ele falou para os seus discípulos foi: vamos voltar novamente para aquela cidade. Você acabou de ser apedrejado, Paulo, não é que você vai voltar para... Deus falou para eu voltar para lá. Você vai morrer, rapaz. Tentaram te matar ainda há pouco, você vai voltar para lá de novo? Agora é a hora de eu voltar para lá. A gente não é querer ir para aquele lugar onde as pessoas estão nos esperando. Moisés, antes de fugir do Egito, ou melhor, ao fugir do Egito, ele fugiu porque ele matou um egípcio, não com intencional, mas ele matou ao empurrar um egípcio que estava agredindo um judeu, para defender um compatriota dele. Esse rapaz cai, bate com a cabeça em uma pedra e morre, e ele sepulta esse homem no deserto, e ele foge porque foi descoberto que ele matou um egípcio, um soldado ainda, de um homem de uma patente, numa hierarquia elevada no Egito, e ele foge com medo de tal coisa acontecer com ele também. Quando ele foge, ele chega a um determinado lugar onde ele conhece aquela que seria a sua futura esposa, e ali ela então apresenta para o seu pai: olha, esse homem nos ajudou quando alguns outros homens com as suas ovelhas chegou para dar água ao seu rebanho, impediu de que eu desse água ao nosso rebanho, e ele intercedeu por nós e alimentou, deu a água ao nosso rebanho e nos trouxe até aqui, pai, nos conduziu com segurança até aqui. E aí o Jetro, o sogro, né, que seria o futuro sogro dele, conversa com ele, aquela coisa toda, ele fica ali, casa com a mulher, cria sua família ali. Deus marca um encontro com esse homem no Monte Sinai. Quando ele chega no Monte Sinai, Deus fala com ele e diz assim: eu quero que você faça uma coisa para mim, realiza algo para mim. E ele disse: o que você quer que eu faça, Senhor? Eu quero que você desça o Egito. Olha, ele fugiu do Egito com medo de morrer, e agora Deus está pedindo para ele ir para o Egito de novo. Se nós não tivermos comunhão com o Espírito de Deus, não vamos entender o que Deus está querendo fazer nas nossas vidas. Para Moisés voltar ao Egito, era um momento de recomeço na vida dele. Ele precisava recomeçar, amém? O profeta Isaías diz que no lugar da vossa vergonha haverá dupla honra. Então, no lugar da onde ele foi desgraçado, aonde ele foi envergonhado, Deus traria uma honra sobre a vida dele. Então Deus deveria levar ele lá para que ele pudesse passar por essa experiência, amém? Voltar ao Egito de novo. Então Deus escolhe pessoas específicas para fazer coisas específicas para ele, e para tirar o nome do Senhor, a presença de Deus, da parte inferior e colocar na parte superior, amém? Assim está a vida moral e espiritual de muitas pessoas nos dias de hoje. O que deveria estar no alto está embaixo, e nós precisamos colocar a presença de Deus em nossas vidas, amém? Diga comigo assim: que o Espírito do Senhor esteja sobre nós hoje, nessa manhã, amém? Versículo de número 3 diz que puseram essa arca em um carro novo, amém? E levaram a arca da casa de Abinadab, que estava em Gebá, e Uzá e Ai, os filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Ok.
A intenção de Davi não era trazer a presença de Deus para Israel de novo? Sim. Só que ele não preocupou, não se atentou de como seria essa trajetória, como se daria esse percurso. Ele só queria trazer a arca de Deus. Tem muita gente querendo trazer a presença de Deus para a sua vida de novo, só que não se atenta para a orientação de Deus. Como deve ser feito isso? O que deve ser feito para que a presença de Deus permaneça na nossa vida? Ao colocar a arca num carro novo, Davi estava cometendo um grande erro. Eu não digo um pecado, mas um erro gravíssimo para um homem de Deus. Porque Davi foi eleito para ser o quê? Rei de Israel. Os sacerdotes foram elegidos para quê? Para ser responsável pelas coisas concernentes à casa de Deus. Então Davi, se a intenção dele era trazer a presença de Deus para o povo de Deus, ele deveria ter consultado o sacerdote como traria a arca e como essa transição se daria. Mas ele não fez isso, ele só queria trazer a arca de Deus. Às vezes, na ânsia de querer trazer a presença de Deus na nossa vida, a gente faz coisa achando que é certo, mas na verdade nós estamos cometendo um grande erro nas nossas vidas. Sempre vamos precisar que alguém nos oriente, principalmente acerca das coisas de Deus. Nós precisamos da orientação de um sacerdote para nos mostrar como faz ou como fazer para que a presença de Deus retorne à nossa casa, amém? Antigamente, a maneira que se conduzia a arca era dessa forma. Põe no telão para mim, 1 Crônicas 15. Primeira Crônicas 15. Versículo 1 diz assim: fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, se armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi ajuntou todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca de Deus. Aqui está mostrando para nós que Davi aprendeu com o erro que ele cometeu em Samuel, segundo Samuel 6, colocando a arca no carro novo. Os bois que conduziam a essa carroça fez com que a trepidação da carroça, a arca fosse pendendo e quase chegando à beira para cair. E um homem que estava conduzindo, que era também filho de sacerdotes, ou seja, da família sacerdotal, colocou a mão para impedir que a arca caísse, e esse homem foi morto, porque ele se precipitou ao colocar a mão na arca de Deus, amém? E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Esse homem morreu, alguém teve que morrer para que o rei entendesse que a maneira com que estava sendo conduzida a arca da aliança era inadequada. Então ele, sabendo que o responsável era o sacerdote, chamou o sacerdote e ele orientou: olha, a arca deve ser conduzida desta maneira. Qual é a maneira? Que o sacerdote traga nos ombros a arca da aliança, e que a cada 6 passos que eles derem com a arca nos ombros, eles sacrificam um novilho, sacrificam um boi, e com muita alegria, com muito júbilo, eles possam celebrar todas as vezes que isso acontecer, amém? Voltando lá ainda Crônicas 15, no versículo 13, para terminar: pois que portanto primeiro vos assim não o fizeste, o Senhor fez rotura em nós, porque não buscamos segundo a ordenança do Senhor. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e os levitas para fazer subir a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus nos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si.
Ou seja, agora eles estão consultando a Bíblia como conduzir a arca. E eles viram que Moisés, ao orientar o sacerdote naquela ocasião, deveria ter sido nos ombros e o sacerdote deveria o santificar. Eu queria que você se colocasse de pé agora. Cheguei ao ponto que para a presença de Deus vir sobre as nossas vidas, nós temos que nos santificar. A palavra santificar é se separar. A palavra santificar aponta para confissão, arrependimento, fazer caminho de volta, recomeçar. Na nossa vida a gente faz muita coisa, fazemos muita coisa errada. E o problema não é fazer somente a coisa errada. O problema é fazer as coisas erradas e não reconhecer que está errado. Porque se você faz uma coisa errada pela imaturidade e reconhece isso e faz certo, do jeito certo, as coisas vão voltar a fluir sobre as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Eu quero abençoar você nesta manhã, orientar você como o sacerdote orientou, como se conduzir a arca de Deus. Ninguém pode conduzir a arca de Deus, levar a presença de Deus nos seus ombros, se ele não for temente a Deus, se ele não for honesto, se ele não for digno, se ele não for uma pessoa de caráter. Pai, eu quero pedir ao Senhor que nesta manhã nos dê essa oportunidade de recomeçarmos. Se andamos fazendo coisas erradas, se porventura, ó Pai, não fizemos aquilo que deveria ter sido feito do jeito que era para ser feito, ainda que a intenção tenha sido boa, eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo nesta manhã nos oriente, nos mostre qual a maneira certa, como recomeçar no meu casamento, como recomeçar no meu trabalho, como recomeçar na área profissional. Meu Deus, vai ensinando o Teu povo ao recomeço, um recomeço com a Tua presença. Uma coisa que nós aprendemos com Davi, que todo recomeço sem Deus não é recomeço. Todo recomeço tem que ser em Deus, para que as coisas possam ser feitas do jeito certo. Nos ensina, Espírito Santo, a fazer a coisa certa. Que nesta manhã saiamos daqui com a consciência, ó Pai, de que sem a Tua presença nas nossas vidas, nada vai dar certo. O Senhor Jesus, Ele disse que sem mim, nada podereis fazer. Não queremos, ó Deus, viver momentos semelhantes que Israel viveu sem a Tua presença. Foram envergonhados, foram dominados, foram levados cativos, foram presos, foram, Pai querido, passaram por grandes vexames. Mas quando a Sua presença foi reintroduzida no meio deles, o Senhor mudou a sorte de Israel. Que o Senhor possa mudar a nossa sorte nesta manhã. Que esta manhã seja uma manhã abençoada nas nossas vidas. Perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas transgressões, perdoa os caminhos errados que trilhamos. Nós queremos voltar, Senhor, para o caminho. Voltarmos, ó Deus, ao caminho certo. Não mais queremos pegar atalhos, não mais queremos pegar trilhas, Senhor. Isso pode até encurtar caminhos, mas não resolverá os nossos problemas, Senhor. Porque o caminho é o Senhor. O Senhor disse: eu sou o caminho. Não tem outro, Senhor. Está no singular, não está no plural. Não está como uma opção de das possibilidades de caminhos. O Senhor disse que o Senhor era o único caminho. Então eu não tenho condições de obter a grata satisfação, a grata oportunidade de encontrar com Deus, se não for pelo Senhor. Então nos conduza, Senhor, pelo Teu Espírito Santo. O que devemos fazer? O Senhor fez com que Moisés fizesse o caminho de volta. O Senhor fez com que Abraão fizesse o caminho de volta. O Senhor fez com que Jacó fizesse o caminho de volta. O Senhor fez com que homens, ó Deus, pudessem fazer o caminho de volta, para que tudo, ó Deus, segundo a Sua orientação, pudesse, ó Pai, fluir na vida dos Teus filhos. Que assim seja também na nossa vida hoje. No nome de Jesus. Amém e amém. Na noite em que o Senhor Jesus ele foi traído, Ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é meu corpo que é partido por vós. Comei, bebei, em memória de mim. Semelhantemente, Ele pega o cálice e, tendo dado graças, disse: este cálice representa uma nova aliança no meu sangue. Bebei em memória de mim. Não quero que beba a ceia de qualquer maneira,
Pois Paulo orienta no versículo 28 de 1 Coríntios 11: examine, pois, um homem a si mesmo, e depois coma e beba. Porque aquele que come e bebe indignamente, bebe e come para a sua própria condenação. Pai, não queremos ser condenados, e sim salvos pelo Senhor. Não queremos tomar a ceia do Senhor de qualquer maneira. Não queremos, ó Pai, nos precipitarmos nesta ceia. Mas antes, queremos, ó Deus, pela orientação do Teu Espírito Santo, confessar os nossos pecados a Ti, para sermos aptos a tomar a ceia do Senhor. Todo homem é pecador, e se fôssemos olhar para isso, nenhum seria digno de tomar a ceia do Senhor. Mas Paulo não nos dá essa opção de não tomar. Ele diz que não é bom tomar a ceia indignamente, mas ele diz que devemos tomar. Examine o homem a si mesmo, depois coma. É para comer e para beber. Jesus disse para os discípulos: aquele que não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Não é uma questão de escolha sua. Você não tem escolha de escolher não beber a ceia, de não participar da ceia. Você tem a escolha de rejeitar o pecado, confessar os seus erros, confessar as suas maledicências, e o Senhor te perdoará e fará uma nova aliança no sangue dele, em Cristo Jesus. Pai, que essa manhã de Santa Ceia seja mais do que um memorial, uma lembrança. Seja, ó Pai querido, na nossa vida um ato profético de purificação, que sejamos perdoados pelos nossos pecados, hoje e para todo sempre. Amém. Eu quero que você se ajoelhe no seu lugar e agora ore a Deus, confesse os seus pecados ao Senhor. Enquanto o ministério de louvor louva ao Senhor, você vai confessar o seu pecado a Deus, independente do teu credo religioso. Todos, a Bíblia diz que todo homem, todos pecaram, e por conta do pecado foram destituídos da glória de Deus. Se você quer a glória de Deus sobre a sua vida, você precisa confessar o seu pecado. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa esse teu filho, essa tua filha, perdoa o teu povo. Carregando a minha dor, você se expôs por mim. Traga a sua memória o que Jesus passou na cruz. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Essa é uma manhã de recomeço. Recomece certo. Vou deixar na cruz. Deixa os seus pecados na cruz. Tudo que passou. Deixa as suas mazelas, os teus erros, as suas ignorâncias, as suas insatisfações, mágoas, frustrações. O seu amor me chama. Deixa na cruz. Deixa aos pés do Senhor Jesus. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Aleluia. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Vamos recomeçar, queridos. Recomece nessa manhã. Vou deixar na cruz tudo que passou. Recomece com Cristo. Deixa o vício para trás. Deixa as drogas para trás. Deixa as mentiras. Deixa os adultérios. Tudo para trás. Deixa Deus fazer parte da tua vida. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Confia no Senhor, confia nele. Confio nesse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na
deixar na cruz. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Esse é um novo tempo. Olho pra você. É uma oportunidade que Deus está te dando nessa manhã de recomeçar. Seu amor me chama. Aleluia. Se você já fez a sua oração, se coloque de pé. Disse Paulo aos Filipenses: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu avanço para a questão diante de mim. Paulo está nos ensinando aqui que tem coisas que nós devemos deixar para trás e começarmos ou recomeçarmos com Cristo novamente, amém? Você que é batizado, você que é temente a Deus, você que está aqui, que está em obediência com Deus e com a tua igreja, você é o nosso convidado a participar da ceia do Senhor, amém? Os diáconos vão passar, você pega o cálice, pega a partícula de pão e espere para que juntos tenhamos em unidade, amém? Pode servir a ceia. Aleluia. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Eu dependo desse amor, do seu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Glória a Deus. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, o seu amor me chama. Aleluia. Todos receberam? Erga o seu pão aos céus. Assim como o Senhor Jesus ele fez, a Bíblia diz que ele partiu o pão, o abençoou, apresentou a Deus dizendo: Pai, este é o meu corpo que é partido por toda a humanidade. E ao partir esse pão, Jesus estava dizendo que como o pão foi partido, assim seria com ele também na cruz do Calvário. Quero agradecer ao Senhor, meu Deus, por nos enviar Jesus, por nos enviar o teu Filho amado, para se colocar no nosso lugar. Se ofereceu, ele se ofertou
por amor à humanidade, para resgatar. O Senhor disse, quanto aqui viveu entre nós, que o Senhor não veio para julgar o mundo, mas sim para salvá-lo. Que o Senhor possa salvar, ó Deus querido, os nossos familiares, os nossos amigos. O Senhor possa salvar, ó Pai, a todos quantos, ó Pai, que recebe o Senhor como o único e suficiente Salvador da sua vida, Pai. No nome de Jesus, abençoe essa partícula de pão, que ela nos fortaleça na nossa caminhada no decorrer deste mês. Em nome de Jesus. Podemos comer somente o pão, não beba ainda o suco da uva. Semelhantemente ele pegou o cálice e deu graças e disse: esse cálice, ele representa uma nova aliança no meu sangue. Bebei em memória de mim. Jesus, obrigado por ter derramado o teu sangue no nosso lugar. Obrigado porque por meio do teu sangue somos curados, somos lavados, somos remidos, somos salvos. Em nome de Jesus, Pai, eu te louvo por tudo que o Senhor fez por meio do teu Filho Jesus Cristo. Troque o seu caso com o seu irmão que está à sua direita, por favor. E depois beba. E depois coma juntos. Me salva aqui. Te amo em Cristo Jesus. Te amo em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus, filho. Eu te amo em Cristo Jesus. Eu te amo em Cristo Jesus. Que o Senhor te renove as suas forças. Pega a fé, pega a esperança. Eu te amo em Cristo Jesus. Amém? Se você já trocou, beba em nome de Jesus. Põe a sua mão no teu coração, a sua mão direita no teu coração. Pai, nós te agradecemos por esta ceia, por esta manhã. Louvamos o Senhor pela vida de todos que aqui estiveram nesta manhã conosco, participaram, ó Pai, desta ceia. Em especial nós queremos agradecer aqui, ó Deus, a família da Roberta, do Gabriel, dos seus amigos, dos entes queridos deles, ó Pai, que vieram para a apresentação da Maia, a filha deles. Que o Senhor possa abençoar esta família, que o Senhor possa trazer sobre a vida deles a unção do teu Espírito Santo. Foi muito gratificante para nós participarmos da ceia do Senhor junto com essa apresentação. Que cada visitante, ó Pai querido, seja abençoado pelo Senhor. Oramos pela vida do Diego, que o Senhor continue operando na vida do irmão da Natália e da Jaqueline, e que ele recupere o quanto mais rápido possível dessa pós-cirurgia que ele fez sobre o seu pé. Em nome de Jesus. Oro também, ó Pai, pela Vanessa Elpes, a irmã da Valquíria, que é a diaconisa desta casa. Que o Senhor abençoe a saúde física, mental e espiritual da tua filha. Que o Senhor tome toda a sua casa e o socorra para a glória do teu santo nome. É a oração, ó Deus, que nós fazemos a ti e desde já te agradecemos. No nome de Jesus. Se assente, por favor, só um minutinho.